medo. Ah, peraí. Medo? Não. Não pode. Coragem, minha filha, coragem. Você é filha de Deus ou você não é? Ó? Aí ela fala, coragem! Coragem, seja forte e corajosa, querida. Forte e corajosa, é. Muito bem, vamos na pregação de hoje, tirando toda essa algazarra do começo, gente. Eu nem esperava que minha irmã ia dar um gritinho com a gente, né, falando coragem, né. Então, vamos lá. Deus tá usando até uma criancinha, né, pra falar com vocês hoje e também comigo, né, porque a palavra que Deus disse e conversou comigo hoje foi sobre coragem. Coragem, né, meus amigos e minhas amigas? Uma coisinha que parece simples, mas dependendo é meio complexa. E por que Deus me pegou hoje de jeito que Deus pega nós, sabe? Deus pega nós, dá um chacoalhão e fala, acorda, minha filha! Isso tem que acordar, né? O que foi, gente? Ontem eu estava prestes a dormir quando eu vi uma mensagem de um moço que ele praticamente disse, escolha o local para onde você quer ir, porque Deus vai te mandar pra lá. E eu fiquei tipo, é comigo mesmo, Deus? É comigo mesmo? Por que eu fiquei assim, gente? Porque desde o início desse ano, Deus tá falando pra mim que ele vai me mudar de local. Isso, ele falando comigo, pessoalmente. E eu sentindo também, muito forte no meu coração, que eu ia sair da cidade da onde eu estou. E eu tava sentindo isso com muita força, tipo, muita força mesmo. E isso tava me assustando. Porque eu não sabia direito pra onde Deus queria me levar. E isso me fez lembrar de quando eu era criança. 2 profetas vieram em mim e eles falaram o seguinte: o lugar que você escolher para fazer a sua faculdade, Deus vai te dar. É só você escolher, fala para Deus e Deus vai te entregar. E, gente, esse ano eu estava, tipo, não sabia direito para que faculdade eu queria ir, sabe? Porque apesar de eu querer ir para o UFMS, que é a cidade, ou que é a faculdade aqui da minha cidade, eu ao mesmo tempo não me via na UFMS, não me via na UEMS também, que é uma faculdade que é muito boa. E eu não me via aqui. Eu falava, Senhor, eu não me vejo aqui. Mesmo aqui tendo toda a minha família praticamente. Mas eu não me vejo aqui. Pra onde o Senhor quer me levar? Pra onde eu devo ir? Eu não sei pra onde eu devo ir. Eu não sei nem pra que faculdade eu vou. Se vai ser aqui, se vai ser em outro lugar. E eu pedindo, falando, Senhor, me ajuda. E eu também, ao mesmo tempo, falando pra Deus, falei, Senhor, minha mãe já tá totalmente sobrecarregada. Se eu for pra qualquer outra faculdade que não seja onde eu moro, minha mãe não vai ficar sobrecarregada, que vai ter muita coisa pra pagar. Como que eu vou me manter esses como, sabe? Que a gente fica perguntando pra Deus, fala, Senhor, tudo bem, o Senhor tá falando que vai me mudar de local, mas e o como? Como que vai ser? Como que vai acontecer? O que o Senhor vai fazer, sabe? Querendo saber os planos de Deus, tintim por tintim. É, coisa de ser humano, né? E hoje, de manhã cedo, eu conversando com Deus também sobre isso, né? E Deus, ele me apresentou uma faculdade que eu não sabia nem da existência. Nem da existência. E eu falando, Senhor, essa faculdade fica em outro estado, muito longe de onde eu moro. E lá veio de novo perguntando como, né? Por quê? Eu não sabia, tipo, que existia auxílio de alguma coisa de aluno, sabe? Gente, é o nome de um monte de coisa. Eu fui descobrir isso hoje, não esperem que eu grave o nome de tudo. Mas é praticamente um auxílio que alunos daquela faculdade de medicina que agora eu estou interessada. E esses alunos, eles recebem um auxílio, tipo,
você encontra um lugar para morar e esse auxílio é a faculdade que cobre, eles vão pagar uma certa moradia para você, ou você mora junto numa república que é praticamente 6 a 10 ou mais pessoas dividindo uma casa e cada um paga uma porcentagem, tipo, uma paga a conta de luz, a outra a conta da água, todo mundo divide, sabe? E mais outro auxílio alimentação que você praticamente come as comidas, o almoço, café da manhã e janta no restaurante da faculdade. Porque eles não dão de graça, tá? Esse auxílio é que você vai pagar um valor pequeno em cada... Como fala? Em cada período de alimentação, sabe? E eles também têm um negócio lá, que eu esqueci o nome, que você meio que trabalha ajudando os professores no laboratório e você recebe um valorzinho de dinheiro por isso, sabe? Aí você consegue pagar algumas coisas. Tipo, você tá na faculdade, ao mesmo tempo você vai estar estudando, mas também ajudando no meio dos seus estudos, professores em laboratórios, sabe? Aí você vai ganhar um valorzinho por isso. E eu não sabia de nada disso. E eu fiquei, Deus, essa faculdade que o Senhor me presenteou era praticamente tudo que eu tava procurando. Tipo, os comos, sabe? E, gente, toda vez que eu converso com Deus, eu uso o chat GPT pra interpretar algumas palavras da Bíblia, sabe? E calma que agora eu vou ter que me reformular aqui de tudo aquilo que Deus falou pra mim pra eu falar certinho pra vocês. No meio de todo esse caos que tava na minha cabeça, sabe, de querendo saber como Deus ia fazer, ele me deu uma parte de versículos da Bíblia que fica na parte de genealogia dos povos israelitas que voltaram do exílio da Babilônia, sabe? E ficava lá em Neemias alguma coisa, gente, não lembro. E nisso teve uma parte lá da genealogia que tava escrito Paati Moab. Paati Moab. O que significa? Significa líder de Moab. E outra parte lá que tava escrito Josuá. Josuá significa o auxílio. E a outra parte também tava falando sobre Joabe, gente, que significa Deus é Pai. E eu senti que Deus estava falando comigo. Por quê? Como o povo de Israel estava voltando de terra estrangeira, esse Paati Moab significa líder de Moab. Ou seja, ele era um israelita que foi líder em Moab, em uma terra estrangeira. O que isso significa? Que Deus cuidou dos antepassados dele e dele em terra estrangeira. Isso tocou no meu coração. Eu falei, nossa, parece que é Deus falando pra mim que mesmo se eu for pra uma terra que eu não conheço, Deus vai cuidar de mim nos mínimos detalhes. E isso mexeu comigo no meu coração, sabe? E aquela parte lá do nome Josuá. Josuá significa auxílio, que significa Deus sendo o meu auxílio. Deus é aquele que vai prover, Deus é aquele que vai cuidar. Joabe significa pai. Deus é pai. Deus é pai. Deus é pai. Ou seja, Deus é pai. Ele vai cuidar de você. Ele sabe de tudo aquilo que você precisa. E você acha que Deus vai mandar você para um lugar onde você não vai ter moradia, alimento e onde ele praticamente não vai cuidar de você? Deus, ele já cuidou de tudo. E você vai ver que ele é pai quando você tomar o primeiro passo e ir para esse lugar que Deus plantou no seu coração. Gente, os comos nunca vão embora, mas a gente tem que confiar. Porque, querendo ou não, a gente fica ansioso quando Deus fala que vai mandar a gente para um lugar que a gente não conhece ninguém praticamente. E a gente fica, nossa, é comigo mesmo? É com você mesmo, é com você. E a gente não olha pra
Não olha para sua situação financeira. Se fosse para você olhar isso, Deus não seria o seu auxílio, né, amor? Né, querida? Você tem que olhar para Deus, que Ele vai prover, Ele vai cuidar de tudo. E acreditar que Ele já cuidou de tudo. Porque se você entrar em um ônibus ou em um avião, ou talvez até de carro, dependendo, carro, moto. Se você for para esse local que Deus já tocou no seu coração, que é para você ir, lute, ore, jejue e entregue para Deus. Porque mudar de local não é só uma mudança do estado físico, do estado material, é uma mudança espiritual. E dependendo do local que Deus te mandou ir, forças do mal, espiritualmente falando, vão tentar fazer de tudo para te impedir de chegar nesse local. E muitas vezes é com um simples pensamento: eu não sou capaz, eu não consigo. Olha para minha situação. Eu nunca vou conseguir chegar nesse local. Sim, isso é para te parar. Ou às vezes, esse local que você precisa, tipo eu, na faculdade, né? Tem que ralar e estudar bastante. E às vezes vem aquele pensamento: nossa, essa matéria é difícil demais, eu nunca vou conseguir, tipo, ou às vezes até algumas vozes que vêm na minha cabeça que falam: você é burra. Você acha que você vai conseguir aprender isso? Gente, essas são as vozes do inimigo. Ataques espirituais, mesmo que você ache que é coisa da sua cabeça, não é coisa da sua cabeça. Ore e jejue, para que no nome de Jesus essas coisas, essas vozes, esses levantes do inimigo venham cair por terra. Porque mesmo se as vozes continuarem, a sua mente vai estar fortificada na palavra de Deus. Mesmo que alguém chegar e fale: você é burra, você vai lembrar: eu sou filha de Deus, eu já sou aprovada por Ele. E se eu sou aprovada por Deus e Ele me capacita, eu posso conquistar tudo aquilo que Deus entregar nas minhas mãos. Que no nome de Jesus todas as vozes percam o poder sobre você, minha querida, você, meu querido. Porque nós realmente não somos nada, mas quando encontramos verdadeiramente Deus e escolhemos viver esse novo, Ele toma as rédeas da nossa vida. E Ele passa a cuidar de nós, porque Ele é Pai, Ele é auxílio, e Ele é o Deus que cuida de nós em terra estrangeira. E, gente, essa é a mensagem de hoje. Eu espero verdadeiramente que ela tenha edificado o coração de vocês. E eu sei que foi uma história bem comprida, eu espero que dê pra entender, porque às vezes eu falo uma coisa e depois falo outra, mas eu acho que deu pra entender, gente. Não pare, não desista, Deus é contigo. Ele é contigo em terra estrangeira, Ele é seu auxílio e Ele é seu pai. É isso, Avelinha. Um beijo e ó, deixem nos comentários aqui qualquer coisa, qualquer dúvida, viu? E eu vou ver se eu consigo responder todos vocês. Se eu conseguir responder todos vocês. Mas, tipo, se muitas pessoas comentarem pensamentos ou dúvidas bem semelhantes, eu posso pegar essas dúvidas ou ideias de vocês e colocar no próximo vídeo. É isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Amo vocês. E Deus também, não se esqueçam, tá?